pessoal! Sejam bem-vindos ao programa Inteligência Socioemocional, Portal Conexão Escola. Hoje mergulharemos em um tema muito importante, a depressão em crianças e adolescentes. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no nosso canal no YouTube e ativarem o sininho para receberem notificações sempre que postarmos conteúdos novos. Vamos lá? A depressão é um transtorno mental sério que pode impactar indivíduos de todas as faixas etárias, incluindo crianças e adolescentes. Embora historicamente subestimada e até negligenciada, especialmente em relação aos mais jovens, pesquisas recentes indicam um aumento alarmante nos casos de depressão nesse grupo demográfico. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, OMS, a depressão figura como uma das principais causas de incapacidade entre crianças e adolescentes em escala global, afetando aproximadamente 3 a 8% dessa população em diferentes nações. O impacto da depressão na infância e adolescência pode ser profundo e duradouro. Além do sofrimento emocional, a depressão nessa faixa etária pode interferir no desempenho escolar, nas relações familiares e também sociais, e até mesmo aumentar o risco de comportamentos destrutivos, como o abuso de substâncias e ato extremo. E para compreendermos melhor esse tema tão importante, convidamos a nossa querida parceira psicóloga Maria Eduarda Nogueira para um bate-papo breve e esclarecedor. Maria Eduarda, explique para nós o conceito de depressão em crianças e adolescentes com o olhar da psicologia. Olá, Dani! Olá, pessoal! Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá às perguntas. Bom, a depressão é um transtorno de humor e o que muitas pessoas não sabem é que ela pode ocorrer em diferentes faixas etárias, ou seja, nós temos a depressão infantil e também a depressão que acomete adolescentes. E a depressão, especialmente nessas faixas etárias, pode não ser muito fácil de ser reconhecida e diagnosticada, principalmente porque as crianças e os adolescentes eles têm dificuldades muitas vezes de expressar e descrever as emoções, o que eles estão pensando, o que eles estão passando, e os sintomas e os sinais eles podem acabar passando despercebidos ou até serem justificados por outros motivos ali pela escola, pelos pais. De maneira geral, os sintomas mais comuns são mudanças significativas de humor e de comportamento. Essas mudanças elas podem ser repentinas ou elas podem se destacar ao serem comparadas no histórico de vida daquele adolescente ou daquela criança. Como exemplo, nós temos uma tristeza e um desânimo persistente, desesperança, queda do desempenho escolar, dificuldade de concentração, dificuldades interpessoais, conflitos. Muitas vezes as crianças e adolescentes apresentam irritabilidade quando estão deprimidos. Assim como nos adultos, a depressão vai impactar significativamente no funcionamento diário da criança e do adolescente. E especialmente nessa faixa etária é muito importante que seja feito um diagnóstico precoce e uma intervenção eficaz, porque a depressão ela afeta as fases do desenvolvimento infantil e as suas repercussões são sérias e graves. Maria Eduarda, quais são as principais abordagens de tratamento para a depressão nessa faixa etária e como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, pode ser aplicada? As principais abordagens do tratamento da depressão nessas faixas etárias vão incluir psicoterapia, medicamentos e intervenções familiares. Eu sempre digo que é muito importante que o tratamento da depressão infantil seja feita de forma integrada, incluindo uma equipe multidisciplinar, então um médico, psicólogo e também incluindo a família, orientação aos pais e o ambiente escolar, seja uma creche, seja uma escola. E a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, realmente é uma das abordagens terapêuticas mais utilizadas e mais eficazes no tratamento da depressão infantil. E durante as sessões de terapia, a criança é guiada pela terapeuta a explorar as suas emoções, pensamentos e comportamentos. Um dos grandes focos da TCC são os sintomas cognitivos da depressão,
que envolvem uma visão negativa sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o futuro. Por exemplo, a criança ou adolescente deprimido pode se perceber como inadequado, acreditar que nada dará certo, que o mundo é um lugar ruim e sem esperança, ou até mesmo se perceber como extremamente culpado diante de eventos ou situações ruins. Esses pensamentos distorcidos e negativos podem contribuir e sustentar essas emoções de tristeza, desamparo e baixa autoestima. E é por isso que a TCC auxilia esses jovens a contestar, combater e reestruturar esses pensamentos para ter uma visão mais positiva e realista de si mesmo e do mundo ao seu redor. E claro que o tratamento vai além de desafiar os pensamentos negativos. Então a TCC vai auxiliar esse jovem, essa criança, a desenvolver estratégias práticas de enfrentamento da depressão. Isso pode incluir estratégias para psicoeducar o paciente acerca da depressão e dos sintomas, além de estratégias para melhorar o humor, ativar o comportamento, ou seja, estimular ali atividades que são prazerosas, resolver problemas, melhorar a autoestima e reduzir o estresse. E principalmente oferecer a essa criança ou adolescente um espaço seguro e de muito acolhimento. Quais são os sinais mais preocupantes de depressão em crianças e adolescentes e como os pais podem distinguir entre comportamentos típicos da idade e sinais de um problema mais sério de saúde mental? Bom, para estar atento aos sinais da depressão infantil, precisamos estar atentos aos sintomas, que podem interferir em diferentes áreas. Nós temos os sintomas cognitivos, comportamentais, interpessoais, de humor e fisiológicos. Então, eu vou estar comentando aqui com vocês alguns dos sinais e dos sintomas mais comuns, que incluem as alterações de humor, ou seja, um humor mais deprimido, mais triste, que permanece, que é persistente, assim como a irritabilidade, que é uma característica bem específica, inclusive, da depressão infantil. A irritabilidade confunde muitas vezes os pais, a escola, porque as crianças deprimidas, elas acabam sendo confundidas com crianças raivosas, que querem chamar a atenção, que são reativas, que entram em muitos conflitos, mas que na verdade são crianças que estão ali entrando num quadro depressivo ou que já estão com uma depressão, mas que não sabem exatamente ali como expressar essas emoções e acabam indo e manifestando através da irritação. Outros sinais e sintomas frequentes são a desesperança, a falta de interesse em atividades que antes eram legais e que agora já não chamam mais atenção, em que ela já não tem mais vontade de participar, a sensação de um tédio contínuo e até mesmo essa sensação de que as coisas não têm mais graça, que a vida não tem mais graça. O isolamento social é outro sinal que os pais e a escola podem ficar atentos. Quando a criança já não tem mais tanto interesse em ficar interagindo com os colegas, gasta bastante tempo sozinho, tem até essa sensação de repente, uma solidão, não recebe tantos convites para participar das interações sociais e começa a ficar mais recluso. E como mencionado anteriormente, nós também temos o grupo de sintomas fisiológicos que são muito presentes nas crianças principalmente, ou seja, alterações de apetite, alterações de sono e que também podem se manifestar em queixas somáticas. A criança começa a reclamar de dores e aí não tem ali uma raiz orgânica, não tem muito como explicar aquela dor, é uma dor de cabeça, é uma dor de barriga e aquela criança fica o tempo todo indo para a enfermaria da escola, também pode ser um sinal de uma depressão ou de um quadro depressivo. Outro sinal muito importante que os educadores e os professores podem estar atentos é justamente ao comportamento dentro de sala de aula. Muitas vezes, crianças ou adolescentes deprimidos, eles tendem a ter uma queda no desempenho escolar, dificuldade de concentração, dificuldade de acompanhar as aulas, então notas mais baixas que também podem aí ser indicadores dessa doença. E por fim, um dos sinais e sintomas mais preocupantes que a escola e os familiares precisam estar extremamente atentos são os pensamentos, a ideação e a tentativa de suicídio que acompanham o quadro de depressão infantil. E aqui o que eu acho bacana ressaltar com vocês é que de fato vamos ter muitas similaridades na depressão entre crianças e adolescentes. Mas os adolescentes, eles têm maior facilidade de expressar e de descrever ali as suas emoções, o que muitas vezes facilita o diagnóstico. Mas algo que precisamos estar atentos é que essa faixa etária tende a ter maior comportamento de risco, ou seja, essa depressão tende a acompanhar a evasão escolar, o uso de substâncias ilícitas e
o risco para ideação e tentativas de suicídio acaba também sendo maior. E para finalizar a resposta à sua pergunta, Dani, em resumo, os pais e professores precisam estar de fato atentos aos sintomas e aos sinais, precisam conhecer esses sinais para poder diferenciar de um funcionamento típico e principalmente avaliar a intensidade, a persistência e o prejuízo que esses comportamentos, que esses sinais podem estar trazendo para a vida daquele jovem, daquela criança. E claro que se houver alguma preocupação, sempre buscar pelo auxílio e orientação de um profissional da saúde mental. Maria Eduarda, como as crianças e adolescentes podem ser atendidos na rede pública de saúde? É importante ressaltar que o atendimento na rede pública de crianças e adolescentes com depressão, ele pode variar de acordo com a disponibilidade de recursos e serviços de cada localidade. Geralmente, os serviços de saúde mental na rede pública incluem atendimento psiquiátrico, psicológico e psicossocial, e eles podem ser acessados nas unidades básicas de saúde, em centros de saúde mental ou em iniciativas psicossociais, como por exemplo o CAPS. As clínicas escola também são recursos importantes no atendimento da rede pública de crianças e adolescentes, fornecendo serviços como diagnósticos, avaliação e tratamento tanto psicológico quanto psiquiátrico. E para finalizar, conte para nós sobre o projeto em que você participou como coautora, sobre o socioemocional da editora Educar e como materiais assim podem contribuir na identificação de crianças e adolescentes que estejam enfrentando a depressão. Então, Dani, como você comentou, eu participei como coautora de um dos projetos da editora Educar, em que elaboramos juntos alguns materiais e livros didáticos, tanto para os alunos quanto para professores, com o objetivo de desenvolver as habilidades socioemocionais em crianças e adolescentes dentro da escola. Esses materiais foram elaborados justamente para capacitar os professores a promoverem um ambiente que promove saúde mental e bem-estar emocional dentro e fora da sala de aula. Programas como o Socioemocional da Editora Educar fornecem estratégias e atividades práticas que auxiliam os educadores a identificar problemas emocionais, como por exemplo a depressão, e a fornecer o suporte e o auxílio para essas crianças e adolescentes em necessidade. Ao integrar o ensino das habilidades socioemocionais no currículo escolar, criamos ambientes que promovem resiliência, autoconsciência e empatia, ou seja, que promovem a saúde mental das crianças, adolescentes, dos alunos e da comunidade escolar. Muito obrigada, Dani, pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês e a responder a todas as suas perguntas. Para quem ficou interessado no tema e quer saber mais ou quer saber mais sobre temas de saúde mental, é só me acompanhar lá no Instagram, @psi.marianogueira. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Maria Eduarda, nosso agradecimento pelas informações tão valiosas sobre esse tema, que é tão delicado e que precisa ser esclarecido cada vez mais. Um forte abraço. Como discutimos, é muito importante que pais e cuidadores e profissionais da educação estejam atentos aos sinais dessa doença em crianças e adolescentes, buscando orientação de profissionais qualificados. Terminamos por aqui. Um forte abraço cheio de saúde para você. Até mais!